Olá, irmão, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 19 de abril de 2020, nós estamos nos encontrando aqui mais uma vez para juntos podermos estudar um pouco da palavra do Senhor. Mas antes disso, vamos orar. Logo em seguida, vamos cantar um hino, né? Cantar um hino juntos aí. Feche seus olhos e oremos. Senhor bendito, estamos aqui, o seu povo, reunido mais uma vez com o Senhor Jesus, em Cristo Jesus, porque sabemos, Senhor, que a distância não é o que define a unidade do corpo, mas sim a disposição mental e espiritual que nós temos, o reconhecimento que trazemos a Deus em nossas almas de que fomos congregados no Senhor mediante a morte do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. E nós te bendizemos e nós te agradecemos por isso. Que neste dia de domingo, dia reservado a Deus para o culto, para a adoração ao nome do Senhor, nós estejamos realmente empenhados em cumprir o nosso papel diante do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, e não permita que a nossa fé esteja abalada, não permita, Senhor, que nós sejamos levados por ventos de doutrina, não permita, Senhor, que sejamos afastados de Ti e da Tua verdade. Em nome de Jesus, que o Senhor nos socorra, nos ampare. Os dias são maus, são dias de tribulação, são dias de grande confusão. Nós precisamos ser orientados pelo Teu Espírito Santo em nome de Jesus, em quem nós confiamos e em nome de quem nós oramos ao Senhor. Amém. E no 129, dias difíceis pedem que o nosso coração seja alimentado dessa mensagem aí, no 129 do nosso inário. Sereno, pareça um dia calmo anunciar. Vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Vem de manhã e sem cessar e orar ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor. Recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. De manhã e sem cessar vigiar e orar. O dia ao fim, após os seus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, depondo em suas mãos a dor. Vem de manhã e sem cessar vigiar e orar, e sem cessar vigia a todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante podemos sempre descansar. Bem de manhã e sem cessar vigiar e orar.
e oração. O Salmo de número 14 diz o seguinte, ó, Salmo ao mestre de canto, o Salmo de Davi diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há que faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo, como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó, e Israel se alegrará. O salmista toma como certo, como fato, que a rejeição da existência de Deus é um ato de insensatez. Recentemente estive assistindo aí um vídeo na internet de uma discussão dessa aí que foi levantada. O rapaz, numa dessas marchas para Jesus aí, com uma placa dizendo só ateu muda minha ideia, né? Deus não existe, mude minha ideia. E aí eu percebi uma coisa que eu já tinha notado recentemente aqui na nossa igreja, a dificuldade terrível que as pessoas têm para poder argumentar. As pessoas são crentes, né, no Senhor Jesus, mas têm uma dificuldade terrível para argumentar a respeito de sua fé. Não que necessariamente você tenha, eu provavelmente iria ignorar esse rapaz, porque ninguém que se assenta no meio de um evento que tem uma percepção, uma perspectiva religiosa, ninguém vai se assentar ali e dizendo mude a minha ideia se ele realmente estiver querendo mudar de ideia. Isso nunca vai acontecer, né? Isso é uma grande bobagem. Quem tá interessado em mudar de ideia vai procurar um amigo, vai procurar alguém de sua confiança, alguém que seja próximo, né? Se ele realmente estiver com um mínimo de dúvida. Na verdade, ele está tão convicto de que a ideia dele não vai mudar que ele simplesmente se assenta lá e sabe que ele está ali só para confrontar mesmo, então não vai fazer diferença nenhuma para ele no final das contas. Mas isso pelo menos serve para mostrar para a gente como às vezes nós somos piedosos, isso é muito importante, a gente tem nosso apego ao Senhor, mas a gente fica meio perdido, desorientado quando alguém nos faz desafios, não sobre, né, mudar a ideia dele, mas isso mostra essa situação quando as pessoas nos desafiam, isso deveria ser uma oportunidade para mostrar a segurança, para mostrar a solidez, para mostrar a concretude daquilo que nós mesmos cremos. Então a gente percebe lá, as pessoas titubeiam muito e eu tenho a impressão de que isso seja um fenômeno geral. Nós também devemos experimentar isso aqui na nossa igreja. Então, pensando nisso, se nós temos dificuldade, e geralmente essas dificuldades se manifestam naquelas áreas que são basilares, né, para a nossa fé, então nada mais recomendável do que estudar as bases, né? Você precisa conhecer as bases. Se você tiver uma estrutura sólida, então tudo aquilo que é construído sobre essa estrutura básica vai se sustentar. Mas se você não tem essa estrutura, você percebe que a religiosidade cristã hoje está muito mais relacionada a liturgias, está muito mais sustentada por características, né, que são meramente exteriores da fé. Aquilo que é fundamental está bastante fragilizado. E pensando nisso também, não eu, mas os nossos irmãos de Westminster produziram um documento, ou na verdade, né, nós temos três, a Confissão de Fé, o Breve Catecismo e o Catecismo Maior. Três documentos são os nossos símbolos de fé que servem para nós justamente como elementos ou ferramentas que vão nos dar
possibilidade de construir essa base e de construir uma base sólida, uma base sustentável, uma base capaz de realmente carregar sobre si a nossa fé no Senhor Jesus e inclusive nos dar instrumentos para que nós possamos fazer frente não a esse tipo de desafio, né, esse tipo de afronta, mas que nós possamos fazer frente aos desafios que nós mesmos encontramos na nossa fé. Haja visto, nós vemos aqui no Salmo de número 14, né, a acusação de que não há um justo, nenhum sequer. Né? Então, aqueles que foram justificados em Cristo Jesus, pelo sangue de Jesus, passam a ter a responsabilidade agora de conhecer melhor este Deus e de saber de onde provém essa justificação que lhe foi imputada. Bem, então, nesse sentido, eu resolvi que nós vamos fazer, que vou fazer com vocês aí, eu vou deixar registrado, uma série que vai ser bem longa, mas também vai ser bem demorada, é um exercício de paciência, que nós vamos fazer de reflexões sobre o nosso Catecismo Maior. Algumas perguntas do Catecismo Maior têm uma discussão um pouco mais aprofundada, outras são respostas simples, não rasas, mas são respostas simples, objetivas, diretas, então fica mais fácil trabalhar com elas. E há aquelas que são mais longas, que são um pouco mais detalhadas, especialmente as que dizem respeito aos mandamentos, né, aos 10 mandamentos, à lei moral, mas a gente vai com paciência, a gente vai com calma. A minha pretensão hoje é que nós consigamos percorrer pelo menos as 6 primeiras perguntas, né, depende muito do tempo aqui que a gente vai trabalhar, que não pretendo ficar estendendo demais esses vídeos, não. Mas são vídeos para estudo bíblico. Né? Então nós estamos fazendo isso aqui hoje, domingo pela manhã, né, no intuito de que você possa, no correr da tarde, você possa repassar esse vídeo e tal. E logo mais à noite, em nome de Jesus, com a graça de Cristo Jesus, espero vocês às 19 horas lá no Instagram da igreja. Você não tem Instagram, faça lá uma conta e tal, ou se você ainda não está seguindo a igreja, você siga para que a gente possa trabalhar, para que você possa participar, na verdade, do culto com a gente essa noite. A pergunta de número 1 do nosso Catecismo Maior é a mesma do Breve Catecismo, mas as perguntas, ainda que a ordem, a lógica seja a mesma, tanto no Maior quanto no Breve, as perguntas não são identicamente, né, as mesmas, tá? A pergunta 2 aqui não é a pergunta 2 de lá, exatamente, tá? Então, a lógica é a mesma, mas as perguntas podem variar um pouquinho. A pergunta 1, como eu disse, é a mesma. Qual o fim supremo e principal do homem? E a resposta sempre já conhecida de nós é: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E aí a gente não poderia deixar de citar as bases bíblicas aí de Romanos 11:36, são textos conhecidos, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, Romanos 11:36, 1 Coríntios 10:31 também é outra referência forte, são textos que a gente precisa, inclusive, ter decorados, né? Agora, nós precisamos, é claro, vai chegar aqui mais adiante, nós vamos discutir o caráter da própria Escritura, mas você precisa entender, você deve ter notado, que para que essas respostas sejam verdadeiras, de fato, você precisa assumir a priori, você precisa assumir como ponto de partida o fato de que a Escritura, o que ela diz é a verdade, para que a resposta seja verdadeira. Né? Então, se eu digo que o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus, bem, isso pode não ser verdade. Isso pode não ser verdade para algumas pessoas. Mas como isso é possível? Claro, alguém que não tem a Escritura como palavra de Deus pode perfeitamente rejeitar essa resposta. Dizer, não, o fim supremo do homem, o fim maior do homem é a felicidade. O fim maior do homem é a construção de um mundo melhor. Então, existem infinitas variações de resposta para essa pergunta. Por que é que nós chegamos a essa? Nós consideramos que essa resposta aí é a resposta correta, é aquela resposta unificadora, né? Então é uma pergunta muito grande, grandiosa. A gente tem uma respostinha tão curta, tão simples, tão sucinta, né? Nós chegamos a essa resposta porque nós aceitamos a priori, eu pelo menos aceito a priori, que a Escritura é a verdade, e é exatamente isso que a Escritura diz a respeito
do propósito para o qual o homem existe no mundo. A resposta que a Escritura dá é Romanos capítulo 11, 36, você encontra isso lá, 1 Coríntios 10, 31, né? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Você tem o Salmo 73 também, 24 a 26, João 17. Nós temos muitas passagens das Escrituras que reafirmam que o homem foi feito para a glória de Deus, né? Então, Colossenses 3,17 também reafirma isso. Mas, como eu disse, se você que está do outro lado não reconhece a Escritura como palavra, como autoridade última, como verdade absoluta, inquestionável, como inerrante, infalível, como inspirado, se você não reconhece essas características, né, das Escrituras, características fundamentais, né, das Escrituras, então essa resposta para você não vai fazer sentido mesmo, tá? Pode ficar tranquilo, pode ficar em paz com isso. Mas se você diz que é crente, aí não dá para você ser crente e não aceitar a revelação, não aceitar a perfeição das Escrituras, e também não dá. Então você tem que ficar com isso. Se você for cristão de fato, você tem que aceitar, né, essa inerrância, ou então você não é cristão mesmo, não tem jeito, tá bom? Pergunta número 2. De onde se infere que há um Deus? Bem, a própria luz da natureza, diz aqui a resposta, no espírito do homem, e as obras de Deus claramente manifestam que existe um Deus. Basicamente, são as divisões clássicas, né, do Salmo de número 19. Do 1 ao 6, uma defesa da existência de Deus a partir da criação. Uma leitura da criação, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos e tal. E depois, do versículo 7 em diante, aí você tem a segunda metade da resposta para essa pergunta número 2. Né? De onde se infere que há um Deus? Em primeiro lugar, da própria luz da natureza, no espírito do homem, e as obras de Deus claramente manifestam que existe um Deus. Ou seja, aqui nós estamos falando da criação, estamos falando também daquilo que em teologia nós chamamos de semen religiones, né? A luz da natureza no espírito do homem. Seria mais ou menos isso. Deus plantou na alma humana, no coração do homem, e é por isso que em qualquer lugar que você for no mundo, em qualquer cultura, existe alguma forma de religiosidade ou de culto a Deus, né? Então, o homem caído não consegue se orientar diretamente a Deus apenas a partir da luz da natureza, mas ele infere claramente pelo seu próprio espírito que há um Deus, né? E quando ele olha para fora, quando ele olha para a imensidão da criação, para a vastidão, para a perfeição, quando ele olha para a coerência, para a coesão, quando ele olha para o propósito de tudo que existe, né? Como as coisas estão sempre se encaminhando de uma forma muito lógica, muito objetiva, muito organizada. Então ele diz, olha, um homem sensato, não o insensato, né? O sensato chega a uma conclusão, né? O sensato chega à conclusão de que isso não é obra do acaso, isso não é obra de um simples boom. O insensato não. O insensato diz no seu coração, não, isso aí foi o acaso que produziu isso, tá? Isso é um insensato. Bom? Porém, só a palavra de Deus, só a sua palavra, né, e o seu Espírito revelam de um modo suficiente e eficazmente aos homens para a sua salvação. Quero dizer, é possível depreender da criação que existe um Deus? Sim. É possível depreender da criação que existe um Deus salvador, que existe um Deus redentor, que existe um Deus perdoador, que existe um Deus que busca o homem para salvá-lo do seu pecado? Não, não é possível. Isso nós dizemos, não é possível uma soteriologia que parta de uma revelação natural. Não, a soteriologia só é possível construir uma soteriologia sólida e coerente a partir daquilo que nós chamamos de revelação especial. A revelação especial é aquela revelação contida nas Escrituras Sagradas e somente nas Escrituras Sagradas, conforme a fé reformada afirma. Tá?
somente nas Escrituras Sagradas. Não há a menor possibilidade de revelação especial fora da Escritura. E se não há possibilidade de revelação especial fora da Escritura, não há possibilidade de apreensão ou de compreensão ou de alcance da mensagem salvadora de Deus à parte das Escrituras. Não é possível que essa mensagem chegue de modo alheio. Tá? Essa é a nossa compreensão, exceto se Deus, que é autor da própria revelação, da própria existência, né, por sua livre vontade, decidir utilizar-se de meios extraordinários, o que já aconteceu, mas que nós não entendemos que seja mais necessário, absolutamente necessário. Tá? E nesse sentido também, nós estaríamos trabalhando com casos, com situações que seriam absolutamente pontuais e, como nós já dissemos, extraordinários. E aquilo que é extraordinário não pode ser utilizado como argumento para justificar o ordinário, para justificar aqui o corrente. Eu não posso pegar um ato ou uma ocorrência absolutamente distinta dentro da história, ou uma ocorrência que seja individual, particular, pessoal, e aplicar aquilo de modo geral, porque eu vou cometer um erro gravíssimo. Tá? Um evento particular não pode ser aplicado, né, em sentido teológico. Você não pode pegar um evento particular e aplicar de modo generalizado a toda a igreja. Não é assim que funciona. Nesse caso, nós estamos falando de salvação. Né? Então, a revelação é suficiente e eficazmente chega ao homem de modo especial pelas Escrituras. Tá? Então, é o que diz Romanos 1, 19 e 20. Né? É o que diz 1 Coríntios 2, 9 e 10. Então, porque 1 Coríntios 2, 9 é aquele clássico texto que a gente aprendeu a cantar, dizendo: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Tá certo? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas o versículo 10 está citado aqui como referência, é fundamental, porque o versículo 10 diz: mas Deus nulo revelou pelo seu Espírito. Tá? Então é isso que nós estamos dizendo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Ou seja, você olha para a criação, ela está aí. Os céus estão proclamando a glória de Deus. Né? É possível perceber que existe um Criador. É necessário que você chegue à conclusão de que há um Criador. É necessário, inclusive. Mas a revelação, Deus nos tem dado pelo seu Espírito. Os olhos veem tudo, mas não veem a salvação de Deus. A salvação chega a nós de modo espiritual. Pergunta de número 3. O que é a palavra de Deus? Eu acredito que nós vamos parar por aqui. Se nós estamos falando de revelação, né, dos modos de revelação, então nós vemos que há uma revelação que é natural, há uma revelação que é especial, e dizemos que as duas são complementares, e dizemos ainda mais que a revelação especial cumpre um papel, cumpre uma função que a revelação natural não é capaz de cumprir. Ela é manca nesse sentido, né? Ela é claudicante. Então nós precisamos de uma revelação especial, ela é necessária. Agora, o que é, né? O que é essa revelação? Dizemos, essa revelação é a palavra de Deus. E que palavra é esta? Tá? Então, a partir no nosso próximo vídeo, acredito na quarta-feira, porque nós vamos usar como estudo bíblico, vamos publicar aí o nosso vídeo, onde nós vamos discutir a pergunta de número 3, 4, 5 e 6, que vão apresentar aí essa revelação, essa palavra de Deus, e vamos detalhar como ela funciona, suas características. Tá? Perguntas 3, 4, 5 e 6 do Catecismo Maior, não do Breve Catecismo. Tá? Se você for ao Breve, você não vai encontrar esse detalhamento como nós temos aqui. E lembrando que hoje, às 19 horas, nós teremos aí o nosso culto, né, de adoração ao Senhor. Venha participar conosco lá no Instagram da igreja, tá bom? No Instagram da igreja. Deus abençoe muito a sua vida, tenha um bom dia de estudo. Busque essas referências, você encontra o Catecismo Maior aí na internet muito facilmente.
Você vai digitar lá, vai procurar e pode ir conferindo as referências bíblicas e acompanhando o vídeo, pausando, tá bom? Deus abençoe muito você, tenha um bom dia em Cristo Jesus.